Hello, my dear student. Aqui estamos nós para mais um episódio da nossa série Friends 17. E hoje, esses dois aqui, o Chandler e a Mônica, vão nos ajudar a entender de uma forma mais clara, entender um pouquinho melhor, duas palavrinhas, dois verbos que tendem a confundir nós, os alunos brasileiros. E esses dois verbos são os verbos to borrow and to lend. Se você nunca viu esses dois verbos, fica aqui. Tu já vai aprender de uma forma desconfundida. Mas se você se identifica com essa colocação que eu fiz, é verdade. Eu de vez em quando eu troco um pelo outro e eu nunca sei quando que eu devo usar um, quando eu devo usar o outro. Bom, então a ideia é a seguinte. A ideia é prestar atenção na história que esses dois vão contar pra gente. O Joey está envolvido nessa história também. A gente já vai ver o Joey aparecendo aí. E a ideia é prestar atenção bem direitinho em como eles usam esses dois verbos para a gente tentar estabelecer uma relação, uma conexão entre eles. Eu vou tentar representar isso para vocês de uma forma gráfica, que eu acho que para mim sempre funcionou muito bem. Eu uso com os meus alunos e a gente tem resultados bem positivos. E hoje eu quero compartilhar essa explicação, essa representação gráfica com vocês. Então vamos lá, vamos direto para a cena, vamos dar uma olhada nisso? See our bank statement? Can this be right? With you doing the internship, we're just spending more than we're bringing in. You know what? I think we're making too big a deal out of this. Maybe we start eating out of Joey's refrigerator for a change. We borrow some money from my parents. We don't do that. We are big. Bom, e tá aqui a primeira vez que essa palavra aparece. Então, olha só. O Chandler e a Mônica, né, nesse momento da história e da série, né, nessa temporada, nesse capítulo, eles já estão casados e eles estão com problemas financeiros. Eles estão lá na mesa com a calculadora, um monte de conta para pagar. E aí a Mônica faz essa sugestão. We borrow money from my parents. Só que o Chandler é um cara orgulhoso e ele não concorda com isso. No, we don't do that. We are the beings. Escuta mais uma vez. Maybe we start eating out of Joey's refrigerator for a change. We borrow some money from my parents. We don't. We borrow some money from my parents. Mas o Chandler diz o quê? Do that. We are beings. Bom, então é isso, né? Então eles estão com problemas, com dificuldades financeiras. E o Chandler é contra pedir dinheiro para alguém, né? Bom, e aí, o que acontece? A Mônica faz isso daqui. But that's not what I'm here to talk to you about. Okay, I need to borrow some money. Oh, I don't know. I need to borrow some money. Bom, pela segunda vez, a gente vê a Mônica usando esse verbo. Então, pensa só. A Mônica não tem dinheiro. Ela está com dificuldades financeiras. E ela vai e usa esse verbo. I need to borrow some money. Então, pessoal, voltando para o diagrama que eu queria utilizar com vocês. Olha só, a gente já pode começar a desenhar esse diagrama. Porque a ideia é o seguinte. A Mônica e o Chandler, eles estão com uma dificuldade financeira. E eles precisam de dinheiro. Então, o que você tem que pensar? Toda vez em que você estiver em uma situação em que você vai usar um desses verbos, to borrow or to lend, e o dinheiro vem para você, ele vem na tua direção, então o verbo que você vai usar é o verbo to borrow. Então, olha só. E detalhe, e a preposição que a gente combina com esse verbo é a preposição from. Você já vai ver um exemplo de um deles usando isso. Então, o que está acontecendo naquela cena ali? So, Mônica is borrowing some money from Joey. Ela não tem dinheiro, o dinheiro vem para ela. Então, lembra do diagrama, lembra da seta. Muito bem. E vamos dar uma olhadinha na maneira como o Joey, inicialmente, como ele responde a essa situação. Dá uma olhada só na maneira como o Joey responde a essa situação. Vamos ver o que o Joey fala. Oh, Monica, you know, lending friends money is always a mistake. But Chandler, Então, o que o Joey falou?
Olha só, o Joey said, well, lending friends money, or lending money to friends is always a mistake. Então, olha só. Se a Mônica, né, está borrowing money, qual é a ação que o Joey está fazendo? Bom, é a ação contrária. Então, a seta vai na direção oposta. Ou seja, o dinheiro está saindo de Joey e está indo em direção a Mônica. E aí a gente usaria o verbo to lend. And when you lend to. You lend to someone. So, Mônica borrows money from Joey. Joey lends money to Mônica. E agora, vamos voltar naquela cena com o Chandler, porque o Chandler é um cara orgulhoso, mas numa certa altura ele tem que superar esse orgulho dele. E olha só o que ele faz. Ele procura o Joey. I need to borrow some money. 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 Bom, e aí a gente volta para cá, né? Porque o que está acontecendo? O Chandler está usando aquela mesma frase. Ele está usando o mesmo verbo que a Mônica. I need to borrow some money. Por quê? Porque ele está numa situação em que ele está sem dinheiro. Então, o dinheiro tem que vir na direção dele. Então, pessoal, basicamente, com esse diagrama aqui, o que eu estou tentando fazer é mostrar para vocês que, na verdade, é muito simples, né? A gente tem dois verbos e a gente só precisa pensar na direção. Então, quando eu não tenho, o dinheiro vem na minha direção, I borrow from. Quando o dinheiro está comigo e eu vou mandar ele para alguém, I lend to. E essa é a minha sugestão. Tenta lembrar dessa representação gráfica que eu mostrei aqui para vocês. Bom, e aí, nessa altura, eu gostaria de fazer uma pausa para fazer um comentário, para fazer uma sugestão para você. Porque o que acontece? É muito normal quando a gente está aprendendo algo assim, e eu falo isso baseado na experiência que eu tenho com os meus alunos. Eles falam assim, Alfredo, mas eu sempre anoto o emprestar para, emprestar de, mas mesmo assim, quando chega na hora de usar, eu ainda me confundo. Bom, então, a dica que eu te diria era o seguinte, para de pensar em português e vamos começar a pensar em inglês. E como é que a gente começa a pensar em inglês? Traz essa prática, traz esse exemplo, traz esse vocabulário para a tua vida real. Lembra da última vez que você ficou sem grana e que você precisou pegar dinheiro com alguém? Com quem que foi? Vamos supor que foi com a sua mãe. E aí que tu pode dizer, ok, last week I borrowed some money from my mother. I borrowed from my mother. Ou seja, você cria aquela, né, mental picture, aquela imagem mental da tua mãe quebrando um galho e te dando um dinheiro. Mas você coloca essa frase em inglês, não em português. Em inglês. Ok, I borrowed some money from my mother. And you write it down. E tu pega um caderninho, anota em algum lugar. Eu te prometo que se daqui 2, 3 semanas, se você der uma olhada naquela frase, como o exemplo é muito significativo para você, você está falando de você e da tua mãe e tem dinheiro envolvido. Você vai saber qual é a direção da seta que está sendo aplicada ali. E você vai lembrar que o verbo to borrow significa o que ele significa. Da mesma forma, você pode fazer isso com o verbo to lend. É só você inverter. If I need money, my mother always helps me. My mother, she lends some money to me when I need. Escreve isso no papel. Você vai sempre saber que, por enquanto você não é financeiramente independente, nessa relação entre você, a sua mãe e o dinheiro, as setas vão funcionar dessa forma. Ou seja, you borrow from your mother lends it to you. E fazendo isso, quanto mais você fizer isso, quanto mais sistematicamente você fizer isso, mais rápido você começa a pensar em inglês. E essa é a dica da aula de hoje.
Coloca isso em prática. Você vai ver que o resultado aparece. Foi um prazer te ter aqui. A gente se vê amanhã para o episódio número 10? Número 11. Ok. Bom, a gente se vê amanhã para o próximo episódio da nossa série Friends 17. Até breve. Tchau, tchau.